Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, afinal, o Colorado tem novo reforço. O volante Fernando, de 36 anos, que está chegando nesta semana a Porto Alegre para assinar com o Inter por 2 temporadas. Isso impacta nas tratativas do Inter na janela de transferências. Em meio a tudo isso, Kudê prepara o time para o Grenal de domingo e ele pode ter novidades, no plural, para o jogo contra o maior rival. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né, tem reforço no Internacional e o Inter nos obriga a vir falar sobre o assunto e claro, né, semana Grenal 4-4-1, recém começando, mas já com algumas novidades para a gente começar a projetar o time do Internacional que vai entrar em campo no domingão, 6 da tarde, ingressos esgotados por parte da torcida do Inter, pelo menos nas áreas, né, onde o Inter pode comercializar, né, então cadeiras locadas, áreas livres e check-ins esgotado. Expectativa de mais de 45 mil colorados para o jogo de domingo, tá bom? Vamos falar sobre isso com a força da Zapay, aplicativo gratuito, onde você paga o seu IPVA 2024 com 22% de desconto. Então, é lá na Zapay que tu vai pagar o IPVA, porque lá tu pode parcelar esse valor no cartão de crédito e ainda tem desconto para isso. Cupom COLAR20 te dá 20% off nas taxas do parcelamento, para tu dar uma diminuída nos juros, tá bom? Então, Zapay, Z-A-P-A-Y, a parceira aqui do canal. Recomendo o trabalho deles para vocês. Se vocês gostam do meu trabalho também, baixe o aplicativo da Zapay. Vai pagar o IPVA? Paga com a Zapay, né? Que vai dar uma força aqui também pro canal, tá bom? Fernando é o novo reforço do Internacional, ele mesmo, volante de 36 anos, jogador extremamente vitorioso por onde passou, seja no Shakhtar, no Manchester City, no Sevilha em especial, onde ficou muito tempo e quando saiu foi extremamente homenageado pelo clube espanhol, está de saída do Vila Nova. E isso é uma situação meio inusitada, né? Afinal, o Fernando tinha um acordo com o Inter lá no final do ano, a gente já projetava a chegada dele como uma certeza. Acabou que ele teve um problema sério familiar e acabou optando por jogar em Goiânia para ficar perto da família num primeiro momento. Acabou indo para lá, fez a pré-temporada, jogou 6 jogos do Campeonato Goiano até o momento. Foram 5 como titular e 1 saindo do banco de reservas. Não teve nenhum grande destaque como atuação, né? E aliás, esse é o principal motivo que faz o Fernando aceitar a proposta do Internacional agora. Pelo menos a informação que é passada no bastidor. Fernando não conseguiu se adaptar a Goiânia, e isso parece bizarro, mas é verdade. E aqui eu não estou falando da cidade, eu estou falando da estrutura do Vila Nova, nesse sentido, né? Que é diferente da estrutura do Inter, e claro, muito mais diferente ainda do Sevilha, do Manchester City, né? Então, algumas coisas pesaram, né, nesse começo de relação do Fernando com o Vila Nova, e por isso ele está deixando o clube goiano. O Inter é categórico. O Inter afirma que não irá pagar nada, né, pelo Fernando, que será um acordo do jogador, do seu staff e do Vila Nova. Vão se acertar entre eles. Eu sei que outros colegas, como por exemplo, o muito bem informado Vene Casagrande, tem informação de que o Inter vai pagar 600 mil reais em 3 parcelas. O Inter nega. Afinal, o Inter paga, inclusive, parte do salário do Estevão, meia das categorias de base, jogou no profissional do Inter durante um tempo, lá no Vila Nova. Então, o Inter quer uma boa relação com o Vila, né? E aí o problema é entre o jogador e o clube, que inclusive já colocou uma nota oficial, né? Alegando que, de fato, o Fernando vai deixar o Vila Nova e será reforço do Inter, deve chegar em Porto Alegre nesta quarta-feira para finalizar os trâmites. Exame médico e assinatura de contrato de 2 anos. Até o final de 2025 deve ser o contrato do Fernando aqui em Porto Alegre. Jogador, né, que chega, para mim, para agregar. Nesse time do Inter, eu já queria ele antes, sigo querendo ele agora. Acho que é um jogador que agrega dentro do plantel do Inter uma característica que nós não temos, tá? Demorou, mas chegou. Fernando é o novo reforço do Inter, certo? O que tu achou? Deixa aqui no comentário a tua opinião, que é sempre muito importante pro canal. Falando um pouquinho sobre treino do Internacional, né, gente? Sobre as possibilidades do Inter pro Grenal, recebi algumas informações, tá? Maurício está bem, né? Não viajou para Novo Hamburgo, né, para o jogo do final de semana, onde o Inter bateu o Noia por 3-1, por conta, né, de um desequilíbrio físico, vamos dizer assim, né?
O Maurício estava na seleção pré-olímpica, fez alguns trabalhos à parte, porque a preparação era para jogos, e a preparação para jogo é diferente de uma preparação para a temporada toda, né? De uma carga física que suporte a temporada toda, mas ele está bem. Tá? E existe uma boa chance do Maurício começar o jogo na vaga do Alário. Tá? O Alário indo para o banco de reservas e o Maurício começando como titular, né? Num modelo muito mais parecido com aquele que o Inter ganhou do Grêmio em 2023, naquele Grenal de 3-2 no estádio Beira-Rio, com o Alan Patrick sendo o parceiro do Ener Valencia. O Inter tendo um pouquinho mais de superioridade no meio-campo, né? Com Arangues, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson e Alan, mesmo que o Alan seja um atacante. Então seriam 5 no meio e o Ener um pouquinho mais lá na frente. Rocher ainda é dúvida, não dá para descartar o Rocher como titular. Ele vem sendo reavaliado diariamente pelo Inter. O Inter tem expectativa de que o Rocher possa sim, de fato, ser titular. Ele foi testado durante uma atividade nessa semana e ainda não se tem a certeza de que ele vai jogar ou não. Ele vai respondendo, olha, isso aqui dói, isso aqui não dói, tô legal, tô mais ou menos, mas ele quer muito jogar. A gente sabe como é o Rocher, né? Um cara enérgico, um cara sanguíneo, uma liderança, que sabe o tamanho do clássico Grenal, sabe, né, o tamanho de uma rivalidade com o Inter e Grêmio. Então ele quer jogar, mas ainda não é uma convicção de que o Rocher será titular. Eu botaria na KTO que hoje está 60-40 para que ele jogue. 60 para sim, 40 para não. E o Maurício como novidade. Tá bem? Para a gente fechar, quero falar sobre duas rapidinhas aqui, sobre Thiago Maia e sobre Depena. Thiago Maia, o Inter não desiste claramente do Thiago Maia, mas vamos lá, né? Fernando, Bruno Gomes, Arangues, Rômulo, Gabriel, Campanharo, por mais que esses dois últimos estejam praticamente fora dos planos, a gente está falando de 6 volantes, que o Inter tem para jogar 2, ou jogar 1 muitas vezes. Então, não passa a ser uma obsessão do Inter, o Thiago Maia, né? Passa a ser um complemento agora. E daqui a pouco nem a proposta de 4 milhões de euros o Inter vai colocar na mesa. O Flamengo agora vai correr atrás do prejuízo ou vai reintegrar o jogador que está visivelmente insatisfeito, já que perdeu inclusive a pré-temporada com o clube e está muito claro que o Flamengo conduziu de forma equivocada essas negociações. Então, por enquanto, congeladaço esse negócio entre Inter e Thiago Maia. Depena. Alguns colegas têm falado sobre Corinthians e Vasco. O que me passaram? Tem rumores em relação a isso, mas nada avançado, né? O Inter está debatendo a saída do Depena. Antes não era debatido, agora é. Existe uma chance real do Depena deixar o Internacional, até porque haverá um novo debate sobre aumento de estrangeiros no Brasileirão e o Inter poderia buscar outros jogadores para posições um pouquinho mais carentes, como a lateral esquerda e o gol, por exemplo. O Corinthians tem uma proposta melhor, né, mas não está avançado. E o Vasco tem valores, só que não coloca eles em cima da mesa. É uma situação muito parecida com a do Pedro Henrique. O Vasco saiu na frente, né, tinha uma conversa, mas não efetivava a proposta, não avançava, o Corinthians veio e fechou. Não sei se o Depena vai jogar no Corinthians, mas a saída do Inter está sendo construída. Tá bom? KTO.com, te registra lá, tarde de Champions League, tem Napoli e Barcelona, tem jogos também na Libertadores, tem jogos nos estaduais, então passa lá, te registra, usa o código COLAR para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like e dar uma olhadinha se está inscrito aqui, afinal já somos 111 mil colorados por aqui. Tá bom? Fui!